Vou iniciar aqui no canal uma série de vídeos de como declarar Imposto de Renda 2021. No vídeo de hoje vai ser como declarar fundos imobiliários, como declarar a sua posição, os rendimentos recebidos e o lucro ou prejuízo que você teve em alguma operação. Se você quer saber mais a respeito, fica comigo até o final. Meu nome é Sávio, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Futura Renda. Mas antes de começar, já deixa o seu like para ajudar que esse vídeo chegue para mais pessoas e se não for inscrito, se inscreva no canal. Primeiramente, preciso falar quem precisa declarar imposto de renda. E para isso, vou abrir o site da Receita Federal. Eu vou deixar o link do site aí embaixo para vocês consultarem melhor. Bom, e quem são as pessoas obrigadas a fazer a declaração de ajuste anual? Isso é o que eu vou mostrar para vocês. É obrigado a fazer a declaração pessoas que receberam rendimentos tributáveis sujeitos a ajuste de declaração, cuja soma anual foi superior a R$ 28.559,70. Então, todo mundo que recebeu um valor anual acima disso é obrigado a declarar. O segundo ponto que a Receita destaca é o ganho de capital com operações em bolsas de valores. E é aqui que a gente, como investidor, entra. Mesmo se você tem uma renda inferior a esses R$ 28.559 de renda anual, se você fez uma operação na bolsa, você é obrigado a entregar a sua declaração de imposto de renda. Então, fez uma compra na bolsa, gerou nota de corretagem, seu CPF já foi para a Receita. Você é obrigado a fazer essa declaração. Se você não fizer, você corre o risco de ter seu CPF bloqueado. E quando você precisar fazer algum empréstimo ou alguma conta no banco, você não vai conseguir por causa disso. Mas lembre-se que declarar imposto de renda é diferente de pagar imposto de renda. Se você tem uma renda inferior que não precisaria declarar, você pode fazer operações na bolsa de valores desde que você declare. Você não vai passar a pagar imposto só porque você está declarando. Isso, claro, se você não fizer nenhuma operação de venda, visto que as ações têm isenção de imposto de renda para vendas de até R$ 20 mil dentro do mês. Já nos fundos imobiliários, essa isenção não acontece. No caso de venda de fundos imobiliários com lucro, você tem que gerar um DARF com 20% sobre o lucro obtido. E esse DARF tem que ser pago até o fim do mês subsequente à sua operação. Então, se você fez uma venda, por exemplo, em fevereiro, você tem até o último dia útil de março para pagar o DARF. Então, sem mais delongas, vou mostrar na prática como declarar os fundos imobiliários. Para isso, eu estou com o programa da Declaração de Imposto de Renda 2021 aberto aqui no computador. Caso vocês ainda não tenham baixado, vou deixar o link aqui na descrição. Então, vamos lá. Se você fez a declaração em 2020, você pode importar a sua declaração do ano passado. Isso vai facilitar bastante nos preenchimentos básicos da sua declaração. Caso você vai iniciar uma do zero, você clica em Iniciar Declaração em branco. Aí você vai digitar o seu CPF e o seu nome. Feito isso, só você clicar em OK. A primeira coisa que nós vamos declarar são os bens e direitos, ou seja, a nossa posição de custódia no dia 31/12 do ano passado. Então, a gente clica aqui, Bens e Direitos, depois clica em Novo. O código para declarar fundos imobiliários é 73. Então, a gente digita aqui, 73, Fundo de Investimento Imobiliário. É um bem ou direito pertencente ao titular, localização Brasil. Aqui a gente coloca o CNPJ do fundo. Caso a planilha ou o site que você usa para controlar os seus investimentos não informe o CPF do fundo, não precisa se preocupar. Existem vários sites que te mostram isso. Como exemplo, eu vou utilizar o site Status Invest. Então, abrindo o Status Invest, vamos supor que eu vou declarar o MXRF11. Clico nele. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra ou de venda do MXRF. Descendo aqui, no site você vai ver os dados sobre o fundo. Então, esse é o CNPJ do fundo. Clico aqui para copiar ele. Copio aqui no programa. Nesse campo discriminação, o que nós vamos colocar? Nós vamos colocar a quantidade. Então, por exemplo, 10 cotas do fundo imobiliário MXRF11. Aí eu coloco o nome do fundo.
Aqui no site mostra Maxi Renda Fundo Imobiliário. Então, Maxi Renda. Agora a gente coloca o preço médio. Preço médio, por exemplo, de 10,25. Vou colocar aqui o cifrão. 10,25. Agora você coloca a corretora onde está custodiado os seus fundos imobiliários. Então, custodiado na corretora X. Aí você coloca o nome da sua corretora, CNPJ-Y. Aí você pesquisa no Google para saber qual o CNPJ da corretora. E você faz isso para todos os fundos imobiliários que você tiver em carteira. Se você tiver o mesmo fundo imobiliário em mais de uma corretora, você faz essa declaração separadamente. Você faz um desse para o fundo imobiliário que você tem na corretora X e faz esse mesmo cálculo para a corretora Y. Lembrando que, apesar de algumas corretoras informarem o preço médio, o controle disso não é responsabilidade da corretora, é responsabilidade dos investidores. Então, responsabilidade sua controlar o preço médio dos seus investimentos. Portanto, sugiro que você tenha um site que faça isso, ou então você tenha uma planilha básica para conseguir fazer esse controle. Eu tenho uma planilha Excel, onde eu mesmo faço esse controle. Se você tiver interesse, comenta aí que eu faço um vídeo mostrando essa planilha para vocês. E aqui embaixo você coloca qual era a situação em 2019. Então, se você já tinha investimento em 2019, você coloca. Se não tinha, é zerado. É a sua situação no dia 31/12/2020. Então, 10 cotas a 10,25 preço médio. Então, eu tenho investido R$ 102,50. Clico em OK. Pronto, só fazer isso para os demais fundos imobiliários da carteira. Agora vamos para os proventos recebidos. Os proventos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então, nós vamos declarar em rendimentos isentos e não tributáveis. Depois, clica em Novo. Tipo de rendimento é o código 26, Outros. Beneficiário titular. CNPJ da fonte pagadora. Aqui algumas pessoas confundem. O CNPJ que você vai colocar aqui é o CNPJ do administrador do fundo. Não é o CNPJ do fundo imobiliário. Para você fazer a declaração dos rendimentos, você vai precisar do informe de rendimentos enviado pelos administradores dos fundos. Se você não recebeu pelos correios, entre em contato via e-mail ou via telefone para você conseguir baixar eles. Muitas administradoras, inclusive, deixam disponível em um portal. Olhando aqui no site do Status Invest, a gente vê que o administrador é o BTG Pactual. O BTG Pactual eu sei que tem um portal do investidor. E eu, inclusive, já recebi um e-mail deles. Caso você não receba, entre em contato com o RI deles. Então, o CNPJ do fundo é esse daqui. Eu digito ele. Nome da fonte pagadora. Copio e colo aqui. Ele já puxou automaticamente. Aí aqui na descrição eu coloco distribuição de rendimentos do Fundo Imobiliário MXRF11. Aqui no valor é o que foi informado lá no informe de rendimentos. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 8,40. Clico em OK. E aí agora é só fazer isso para os demais fundos imobiliários da carteira. Uma coisa que muita gente não sabe, os fundos imobiliários também podem pagar uma amortização. E o que é amortização? Nada mais é do que uma devolução do capital investido. Então, se você vê lá no informe de rendimentos um campo escrito amortização, você não vai declarar ele como amortização. Você vai abater o valor recebido da amortização do seu preço médio. Então, você faz essa declaração em bens e direitos. Vamos voltar aqui. Então, suponhamos, não é o caso, que o MXRF tenha pagado uma amortização de R$ 2,00. Então, eu venho aqui no meu preço médio, ao invés de 10,25, ele seria 8,25, por causa dessa amortização. E agora vamos declarar os lucros ou prejuízos obtidos com as operações. Para isso, nós descemos aqui, clica em Renda Variável, Operações Fundo de Investimento Imobiliário. Aqui você vai declarar mês a mês o lucro ou prejuízo que você teve com a venda de um fundo imobiliário. Lembrando que, conforme eu disse, caso você tenha lucro,
você já tem que ter pagado a DARF do mês subsequente. Se chegou nesse ano, você teve lucro na operação no ano passado e não gerou DARF, faça isso o quanto antes, pois está correndo multa sobre o atraso. Outro detalhe também, que você pode compensar um prejuízo que você teve no passado com um lucro que você terá no futuro. Então, digamos que você fez uma venda com prejuízo há um ano atrás. Esse prejuízo ele não expira. Você pode fazer uma venda com lucro daqui 1, 2 ou 3 anos, você pode compensar esse prejuízo passado, desde que ele esteja declarado. Então, vamos supor que no mês de janeiro eu fiz uma venda com lucro de R$100. Aí eu coloco aqui. Depois, no mês de março, eu fiz uma venda com prejuízo de 50. No mês de junho, fiz uma venda com lucro de 120. Ele já vai mostrar aqui o imposto que eu deveria ter pago no lucro dos R$100, que é 20. Eu tive prejuízo numa segunda operação, na qual eu não tenho que pagar imposto, logicamente, porque eu tive prejuízo. E repare aqui, no mês de junho, deixa eu mudar esse valor para R$50. Repare que eu tive o lucro no mesmo valor do meu prejuízo passado. Então, eu não tenho que pagar imposto sobre isso. Se eu não tivesse tido esse prejuízo, eu teria que pagar o DARF de R$10. Lembrando que R$10 é exatamente o valor mínimo na qual é possível gerar um DARF. Se você fez uma operação com valor menor e que o imposto não deu os R$10, esse valor fica acumulado. Você não paga multa sobre ele. A partir do momento que você fizer outra venda que chegar nesses R$10, aí você paga o DARF, beleza? Sobre a declaração de fundos imobiliários, ficou alguma dúvida? Fique ligado aqui no canal que em breve vai ter mais vídeos falando sobre declaração de imposto de renda de ações e de investimento no exterior. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o curtir aqui embaixo e se não for inscrito, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.